engenheiro eletricista, Euler Macedo, que é doutor pela Universidade Federal de Campina Grande, professor da Universidade Federal da Paraíba e diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da instituição. Euler Macedo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Muito boa tarde, Jesus e Mosqueira e todos os nossos telespectadores aqui do SBT News. Prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso, obrigado pela participação. Quando a gente fala nessa média, sem a gente entrar aqui nas ciências exatas, na física aqui, para a gente ter uma ideia aqui superficial. Quando a gente fala de 80 kWh mês, que é esse número aí limite, esse teto, dá para a gente ter uma ideia do que significa na prática esse consumo? Sei, um chuveiro ligado por tantos minutos por dia, uma família em média de 2 pessoas ou de 4 pessoas. Como é que a gente chega nesse padrão, nessa média? Essa média, ela é realmente de um padrão de uma casa de baixo consumo, uma casa de baixo padrão, que ela vai ter uma geladeira acesa, utilizando durante o dia todo, vai ter alguns equipamentos como ventilador e equipamentos de pequena potência. A questão do chuveiro, pode ter sim o chuveiro, mas utilizando durante poucos minutos durante o dia, para poder chegar ao final do mês com essa potência consumida, essa energia consumida. A questão da média de pessoas, realmente, são casas de pequeno porte, mas que vai ter uma limitação de infraestrutura, de equipamentos para poder ser utilizado. Então, basicamente, seria esse tipo de padrão de residência. Se a gente fala de renda per capita, a gente está falando aqui, um dos critérios é a renda per capita. Meio salário mínimo, Isso. Salário mínimo. A gente fala de um salário mínimo, aí divide a renda pelo número de pessoas ali que compõem aquele núcleo familiar. Mas, ao mesmo tempo que a gente cumpre o quesito de renda per capita de um lado, por outro, é muito mais fácil você ultrapassar esse limite de 80 km por hora. Pelo que você falou, Sim. 80 kWh mês. É muito fácil ultrapassar. Se a pessoa usa ali uma certa quantidade de vezes ali na semana, um ferro de passar, por exemplo, que consome bastante, chapinha de cabelo, essas coisas que têm resistência, né? A proposta do governo é justamente fazer com que as pessoas que ultrapassem esse consumo de 80 kWh por mês, ele vai pagar apenas o consumo acima desse teto. Ou seja, se ele consumiu 90 kW, a tarifa vai contabilizar apenas os 10 kW excedentes, os 10 kWh excedentes. Isso vai fazer com que, vamos dizer, ele ainda tenha um custo baixo no insumo energia elétrica, né? Praticamente todas as residências têm esse gasto fixo, essa despesa fixa com energia, e aí o governo estaria subsidiando esse valor de 80 kWh, independente dele exceder sim ou não. Hoje, esse sistema ele já existe, a questão como você bem citou na prévia da sua apresentação, já existe essa tarifa social, só que ele ele dá desconto até 65%, vamos dizer, da conta da fatura de energia para essas famílias de baixa renda. Então, e esse desconto ocorre sobre essa conta do desenvolvimento energético, que subsidia vamos dizer, essa tarifa. Então, à medida que agora eu abranjo o número de usuários e eu não limito a 80, mas sim eu dou o desconto, eu zero a cobrança até 80 kW e ele só vai pagar o excedente disso daí. Então, existe sim até uma perspectiva do aumento do consumo de energia elétrica por parte dessas famílias, já que esses 80 kWh iniciais seriam zerados, né? A gente sabe que a proposta por um lado, ter um desconto, uma isenção, e por outro lado, nas demais camadas da população, haver um aumento de energia elétrica. Eu não sei se é exatamente isso. Eu quero que você me explique como vai ser equalizado. Porque a gente tem um consumo universal, tudo que se consome aqui no Brasil, e a ideia é redistribuir, deixar mais barato ou de graça para uma parte da população, e quem vai pagar essa conta aqui vai ser as demais camadas
vão ser as demais camadas da população. Explica como vai ser feito isso. Quem paga e quem deixa de pagar. Isso mesmo. Como você ia até um dos usuários aí que já, das pessoas que comentaram aí a sua enquete, não existe realmente almoço grátis, né? Assim, essa despesa ela vai ter que ser rateada entre os demais consumidores. O Ministério ele vem tratando essa iniciativa como sendo uma justiça tarifária, só que para poder fazer e dar esse desconto para as pessoas, essa proposta do Ministério de Minas e Energia ela deve custar em torno de 4,45 bilhões de reais. E isso daí vai ser rateado com os demais usuários, vamos dizer, do Sistema Elétrico Nacional. Então, imediatamente, uma vez aprovado, isso daí o impacto já teria em torno de 1,4% de aumento nessas faturas das demais pessoas. E essa compensação eles estão buscando justamente para poder, eles já têm hoje uns incentivos para a energia elétrica, principalmente para as fontes renováveis, como eólica e solar, e eles queriam fazer esse pagamento ou essa diminuição desse impacto a partir dessa redução dos subsídios dessas fontes. Então, a proposta ela dá esse desconto, mas ele já tem uma isenção ou incentivo para uma determinada fonte de energia que eles estão agora querendo remanejar para poder fazer com que esse impacto não seja tão grande para o resto da sociedade. A gente está falando de distribuição da conta de luz, do consumo, mas creio vai haver também um impacto na arrecadação, ou uma queda na arrecadação, porque a gente sabe que tem tributação também em cima da conta de energia que chega na nossa casa. O que vai ser alterado? Como vai mudar isso daí? A compensação, a tarifação de imposto, geralmente ela é feita por iniciativas estaduais. O ICMS, principalmente, ele é pago em cada estado. Então, pelo que o que foi apresentado nessa proposta aqui do Ministério de Minas e Energia, essa abordagem ela ainda se trata em aspecto ou âmbito federal, e aí sim, que tratando especificamente a partir do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que você citou, e a partir disso daí vai ter essa regulamentação nos estados. Mas, a priori, a tarifação ela vai ser mantida e quem vai fazer esse repasse ainda é o governo federal. Então, para o consumidor final, ele não vai estar, vamos dizer, sendo onerado, como já foi até citado, que esse consumidor de baixa renda, até 80 kWh, ele não vai ser pago. Consequentemente, como foi já citado, essa diferença de 4,45 bilhões, ele vai ser rateado nas outras camadas da sociedade que não se enquadram nesse padrão de baixa renda. Então, consequentemente, a tarifação, o imposto a ser pago vai ser em cima da tarifa de energia que essa população vai estar pagando. Então, consequentemente, o percentual vai ser aplicado. O percentual é o mesmo, só que aplicado agora num valor maior. Então, o governo ele não vai, vamos dizer, pelo menos acredito, não vai haver redução na tarifação ou na arrecadação. O que vai haver é que a população de média renda, vamos dizer assim, de classe média alta, ela vai estar pagando mais imposto em cima do valor da fatura. Então, a conta não vai ter, vamos dizer, prejuízo para o governo em si, ele não vai deixar de arrecadar, mas a população vai estar pagando mais porque paga em cima do montante do consumo. Quando a gente fala em benefícios e as obrigações aqui, o que você paga pelo consumo de energia elétrica, há um conjunto de regras, quando a gente fala de empresas, de grandes indústrias, e um outro conjunto de regras para a pessoa física, para o consumidor comum. Isso. Vai ter alguma alteração, regras aplicadas a empresas e indústrias, passa a ser aplicada ao consumidor comum? Ele, na realidade, independente de ser o consumidor final, ele ser indústria, o que a gente chama de as classes de consumo. A gente tem as classes, como você bem citou, a questão industrial, residencial, comercial, e para cada tipo de padrão desse existe uma tarifa diferenciada. Para você ter noção, a gente tem o chamado horário de ponta, que é o horário correspondente entre as 18 até as 20 horas, às 17h30 até as 18 horas, que é onde a tarifa é mais cara
para o setor industrial, mas já o consumidor residencial ele não paga. Então, quando ele tem essa diferença de valor, ele acaba sendo distribuído para todo tipo de cliente ou tipo de consumidor. Então, excluindo esses consumidores de baixa renda, esse restante, essa conta que vai ficar pendente, ele vai ser rateado para todos os demais consumidores, independente de ser o residencial ou ser o industrial. A tarifa ela passa a ser mais cara, justamente para compensar esse valor que vai ser deixado de arrecadar com essa isenção. Euler, você é diretor... É uma cadeia, realmente. Perfeito. Você é diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal de Campina Grande. A gente está no meio de uma discussão sobre energia limpa, energia renovável. A gente viu o vice-presidente Geraldo Alckmin falando ontem sobre o projeto Mover, o mundo inteiro, né, preocupado com isso. A gente vê, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o IPVA zero para veículos elétricos, entre outras medidas. Essa medida adotada pelo governo, de tarifa zero, tarifa social, ela está nessa linha de raciocínio, nessa filosofia de se ampliar as energias alternativas e energias renováveis? Existiu um incentivo nos últimos anos bem significativo para poder aumentar o número de fontes de energia renovável, isso seja a eólica e a solar. Aqui, você citou, eu estou aqui na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e aqui o sertão da Paraíba, para você ter noção, praticamente houve uma expansão muito grande dessas fontes de energia. E aí o que é que acontece? Hoje a gente está tendo um problema para esses geradores, que o operador nacional do sistema, em diversos momentos da semana, eles precisam acabar deixando de gerar energia, de injetar essa energia na rede, para poder, vamos dizer, porque não tem demanda, principalmente nos finais de semana. Então isso está causando até um problema para esses investidores que fizeram todos os cálculos de investimento para poder compensar utilizando essa geração da energia, e eles estão sendo impedidos de fazer isso, vamos dizer, em vários momentos da semana. Então, isso é um problema, vamos dizer, que hoje o setor elétrico nacional tem enfrentado, e essa temática de que incentivo, que tem se buscado cada vez mais fontes limpas de energia, é uma realidade. O que a gente agora vai precisar equacionar é de que forma eu esse investidor que fez essa aquisição desses equipamentos, colocar para rodar, e também eu tenho a confiabilidade do sistema elétrico como um todo. Então, é algo bastante estratégico para o país, porque não existe país desenvolvido com energia elétrica cara e que não é confiável. Então, à medida que o governo investe em fontes alternativas, mas também ele permite levar setores produtivos onde tem essa energia, isso faz com que a gente não tenha esse tipo de problema e a energia que seja gerada por essas fontes alternativas, ela seja consumida de forma efetiva. Então, é algo ainda que está, vamos dizer, sendo trabalhado nesse momento no setor elétrico nacional, e que eu tenho certeza que vai buscar realmente esse equilíbrio entre as fontes de energia renovável e não renovável, que também vão continuar existindo. Quando a gente se compara com outros países, o Brasil é referência em energia limpa? Sim. O Brasil, ele já, por característica própria da geração de energia, a nossa matriz sempre foi considerada limpa porque ela tinha uma principal base, a hidrelétrica, que era a geração de energia a partir dos rios e do movimento da água, vamos dizer assim. À medida que a gente teve aquele problema do apagão na década dos 90, que fez com que houvesse uma diversificação das fontes de energia. Então, a partir disso daí, se incentivou, naquele momento, a instalação de usinas termoelétricas, seja a óleo diesel ou a gás natural. Com a chegada e também a redução dos custos de fontes renováveis, como a eólica e a solar, a matriz elétrica nacional agora foi dividida e teve vamos dizer, uma grande participação dessas fontes renováveis, como eu citei. Então, quando você soma a participação da energia eólica
da energia solar e da energia hidrelétrica que a gente já tinha com as grandes usinas de geração de energia, isso faz com que o Brasil ele seja um destaque nessa questão da qualidade da geração de energia, principalmente em ser um país que tem essa característica de ter a geração limpa. Outra característica também que faz com que a gente tenha um índice, uma avaliação boa em relação à questão de emissões, é também o uso do etanol. A gente tem esse combustível que é produzido, boa parte por cana-de-açúcar, e isso faz também com que esse tipo de combustível ele seja atribuído ou somado a essa matriz hidrelétrica, essa matriz energética limpa. Então, por isso que o nosso país ele se destaca em quesitos de matriz energética limpa. Energia nuclear, o que você acha? É viável? Não sei se é renovável, acho que não, né? É esgotável, mas é uma alternativa? Considera-se energia limpa? E qual o papel do Brasil? Como é a energia nuclear no Brasil? A energia nuclear, e aí tem várias pessoas que são críticos e condenam, mas ela ainda comparando com outras fontes de energia, um tipo de energia bastante limpo, principalmente quando comparado com fontes de energia baseado em carbono, ou que seria o óleo diesel e carvão mineral que existe. Mas ela tem essa questão do risco, ela tem essa caracterização de ter esse risco de contaminação das pessoas e faz com que ela tenha sido cada vez mais deixado de ter em evidência de receber investimentos. O Brasil, ela possui ainda uma participação de matriz nuclear no nosso sistema e não houve mais, até a própria usina do Angra, tem algumas que ainda estão paradas e tendo um gasto altíssimo para poder manter e tentar concluir. Então, é algo viável. Tem países, por exemplo, a França, que tem boa parte dela baseado em energia nuclear, mas ainda aqui no Brasil, devido à existência dessas outras fontes que tem a hidrelétrica, a solar e a eólica, que conseguem fornecer em grande quantidade e com a característica limpa, houve, vamos dizer, esse não incentivo à continuidade do programa nuclear para geração de energia. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é algo que eu considero viável financeiramente, viável tecnicamente, com o custo e o impacto ambiental muito menor quando comparado com as baseadas em combustível, ou combustível fóssil, mas que existe esse risco inerente. Os técnicos do Ministério de Minas e Energia disseram que há também uma proposta de, a partir de 2027, os consumidores residenciais eles poderem escolher os provedores de energia elétrica. Como vai ficar essa questão? Isso está em discussão? É viável? É viável. E o que é que acontece? Hoje houve a abertura do mercado, a gente chama esse conceito de abertura do mercado para o mercado livre para o consumidor final. O que é que já existe hoje? Os grandes consumidores, eles conseguem ter a liberdade de escolher de quem ele compra a energia. Imagine como sendo uma bolsa de valores, que os geradores de energia fazem a oferta da tarifa de energia que eles convêm, e do outro lado, o consumidor, o grande consumidor, ele faz a escolha. E aí acaba sendo uma bolsa de valores de quem tem a energia e de quem precisa consumir. Do mesmo jeito que existe isso agora para o grande consumidor, existe o projeto de abertura desse mercado para o consumidor final, que seria um mercado livre para o pequeno consumidor, o consumidor residencial. O que é que isso, fazendo uma analogia, seria como nós temos as operadoras de telefonia. Você vai ter o direito de escolher qual seria a operadora que teria maior vantagem para você, ou que estaria, vamos dizer, atendendo às suas necessidades. Vamos imaginar que você, eu tenho uma consciência ambiental e eu quero agora comprar energia de um fornecedor que seja de uma geradora de energia solar ou de uma energia eólica. E a partir disso daí você vai poder comparar valores e preços e poder escolher, assim como você tem a opção de escolher a sua operadora de telefonia móvel, agora também o fornecedor de energia.
Então, a distribuidora, as distribuidoras, na realidade, do país, elas estão tendo que se reinventar no sentido de atualizar tecnicamente para poder fazer até mesmo a ligação e desligamento de energia de forma muito automatizada, para poder justamente ter a flexibilização de escolha desse fornecedor de energia. Ela faria a distribuição, mas a fonte de energia poderia estar sendo selecionada de acordo com esses critérios. Euler Macedo, engenheiro eletricista, doutor pela Universidade Federal de Campina Grande, professor da Universidade Federal da Paraíba, diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da instituição. Eu falei Centro de Energias Alternativas e Renováveis, é da Universidade Federal da Paraíba, né? Você é doutor pela Universidade Federal de Campina Grande e diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Paraíba. Em João Pessoa, isso mesmo, em João Pessoa, e aproveito até para convidar quem estiver nos assistindo, será um prazer recebê-los aqui e conhecer um pouco de nossa estrutura. Maravilha, muito obrigado pelo convite, extensível aqui à nossa audiência. Até a próxima, Euler. Um abraço. Um grande abraço, tudo de bom, Jesus. Até mais.